Graça e paz, querido. Tudo bem com você? Nós estamos no segundo domingo da série de mensagens. Lembre-se, e é uma série de mensagens encorajadoras para o final desse ano. Esse ano que foi pesado em muitos sentidos, inédito em vários deles. Mas Deus tem dado graça à sua igreja, Deus tem nos dado graça, Deus tem cuidado de nós e nós estamos alegres por isso. E eu queria convidar você a abrir no texto lá do Evangelho de João, do versículo 20, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. O Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Essa noite de chuva, uma pancada de chuva que acabou de cair, mas graças a Deus deu uma amenizada. O Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Na minha versão NVI diz assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Pai, nos aprofundar da Tua palavra, queremos ser encorajados, ó Pai, nesse final de ano. Nós queremos, ó Pai, começar, ó Pai, um novo ano, ó Pai, renovados nas nossas forças, ó Pai, na nossa fé, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Estamos há mais ou menos 7 meses de isolamento. E nesse período, esse texto me visitou algumas vezes. Esse texto me visitou através de algumas reflexões, através de alguns sermões, através de ler algumas leituras, mas sempre no mesmo sentido, sempre no mesmo sentido de encorajamento no meio desse isolamento. Porque esse texto que a gente acabou de ler, ele traça alguns paralelos muito com o nosso contexto, nosso atual contexto de isolamento. Por exemplo, esse texto que a gente acabou de ler foi a partir da ressurreição de Cristo. Foi o dia da ressurreição de Cristo. Mas para os discípulos, a última imagem que eles tinham era de Jesus morto na cruz. Pois ainda não tinha tido a chance de reencontrar e de ver o Mestre ressurreto. Então, os discípulos estavam trancados, estavam isolados, com portas e janelas trancadas. E Jesus aparece no meio deles. Mas os discípulos estavam trancados, o texto vai dizer, por medo dos judeus. Medo da morte, medo de ser morto na rua. Esse isolamento e esse contexto, guardado as devidas proporções, é parecido com o nosso. Estamos vivendo uma fase inédita na nossa vida, na nossa geração, por exemplo. Nós temos visto, assim como os discípulos também estavam vivendo essa fase inédita, e eles também estavam vivendo essa fase inédita. A gente também está vivendo essa fase inédita. E é toda a situação, toda a crise que a gente dificilmente já passou, que dificilmente a gente já vai encontrar novamente, ela nos dá ares diferentes das outras que a gente já experimentou. Se a gente já passou por alguns momentos ruins, que a gente já experimentou deles, a gente sabe como sair. Mas existem momentos e situações nas nossas vidas que são inéditas. E elas trazem para nós sentimentos também inéditos e que a gente não sabe para onde ir. O sentimento de isolamento, de crise e de falta de rumo é muito grande. Os discípulos estavam vivendo isso aqui.
não era só o medo da morte, era a falta de uma referência. Jesus havia sido crucificado. Jesus estava isolado, os discípulos estavam isolados, as portas trancadas, mas não só os judeus queriam matá-los, mas também eles não sabiam o que viria a partir daí. Eles não sabiam para onde ir. Jesus era aquele que mandava os discípulos atravessarem o mar. Jesus era aquele que ensinava. Jesus era aquele que falava para ir, falava para não ir. Sabia aonde recuar, sabia o momento de avançar. Os discípulos estavam sem seu mestre. E é natural, nesse sentimento de crise, estarmos também sem rumo. É natural nisso. É natural a gente viver isso. Mas também a gente precisa ter na nossa mente que Jesus não saiu do seu trono. Jesus, ele não abandonou o trono. O vírus não tomou o lugar de Deus. Os homens, a política, ninguém tomou o lugar de Deus. Deus ainda está no alto e sublime trono. Deus está sentado lá. Deus ainda está nos guardando. Deus ainda está sabendo. Deus vê tudo que a gente tem passado. Então a gente não precisa, basicamente, ter desesperança. A gente sabe que Deus está lá. Mas os discípulos, naquele momento, momentos antes de Jesus não aparecerem para ele, naquele período ali, eles não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer. E aí, uma das perguntas que mais são feitas nesse momento é o que será pós-isolamento. Os discípulos estavam naquele momento se perguntando o que será pós-isolamento. É a mesma pergunta que nós temos feito. O que será pós-isolamento? Quando a gente sair das portas trancadas, das janelas trancadas, quando a gente sair desse ambiente de isolamento, que talvez você tenha que trabalhar, talvez você consiga ter a oportunidade de cumprir o isolamento mais à risca, mas de uma forma ou de outra ainda nós estamos cumprindo o isolamento. De uma forma ou de outra, quando a gente entra em algum ambiente, nós precisamos colocar máscara, nós precisamos usar máscara nas ruas, nós precisamos usar o álcool em gel. Então, de uma forma ou de outra, os efeitos do isolamento, ainda que você não tenha cumprido a risca, ele ainda chegou até você. Mas a pergunta que temos feito, e que o mundo tem feito, a igreja também, o que será pós-pandemia? O que será após esse ambiente obscuro que temos vivido? E aí, esse texto, ele traz para a gente algumas situações que nós podemos traçar esse paralelo, que nós podemos trazer para nós implicações desse momento, trazer para o nosso contexto implicações que foram daquele momento para o nosso contexto. Nós podemos entender, principalmente, de que Cristo se faz presente no meio da nossa vida. Deus se faz presente no meio do isolamento. Assim como o tema da pregação, precisamos lembrar do Cristo vivo em meio ao isolamento. É o Cristo que nos encoraja, é o Cristo que nos capacita, é o Cristo que nos dá força, nos dá vigor, mas também Ele nos cura, Ele nos guarda. Então, quais são as implicações que nós podemos ver, trazer desse texto, podemos colocar nos nossos dias, em todos os momentos? E aí o ponto 1, que eu queria compartilhar com vocês, era: lembre-se que Jesus não espera situações favoráveis para manifestar o seu poder. Lembre-se que Jesus não espera situações favoráveis para manifestar o seu poder. Porque o texto vai dizer que o local estava com portas e janelas trancadas. E Jesus entra. Tem algumas versões que vai dizer que Jesus aparece no meio deles. E aí, como ele entra, qual a forma que ele entra, isso provavelmente vai ser um papo para outro dia. Mas o fato é que Deus manifesta o seu poder chegando ali naquele local com portas e janelas trancadas. Ele chegou ali, ele está ali no meio deles. E ali existe alegria, existe ânimo para eles. Pois bem, os discípulos estavam sem expectativas, como falamos no ponto anterior. Eles viram Jesus morrer da pior forma possível. Estavam sem nenhuma perspectiva para o futuro. Estavam sem nenhuma ideia de como seria depois. E o mais, provavelmente, nesse momento de crise dos discípulos,
eles também já começavam a entender que tudo aquilo que eles tinham vivido, tudo aquilo que eles tinham no seu coração visto e ouvido que Jesus tinha feito naquele momento, já tinha ficado para trás. Foi muito bom, mas ficou para trás. Talvez nesse momento de isolamento, de situações difíceis que acontecem conosco, nesse período, inconscientemente pode acontecer isso na nossa vida. Inconscientemente, na nossa vida, em momentos de crises tão inéditas assim, situações difíceis podem trazer para nós uma desesperança tão grande que a gente acha que foi bom, teve milagre, mas ficou só na Bíblia. Mas aqui Jesus, ele aparece no meio deles e comunica para a gente que ele manifestou o seu poder naquele momento. E no meio do isolamento, Cristo também pode fazer isso. Ele pode manifestar o seu poder com a sua presença no nosso meio. E aí, a gente pode entender que não só Cristo manifestou o seu poder naquele momento, mas tem manifestado o seu poder também nesse período também de isolamento nosso. Nesse período nosso aqui de 7 meses de isolamento de pandemia. Por quê? Cristo nos faz experimentar do seu poder, como por exemplo, existem pesquisas afirmando que o número de divórcios aumentaram nessa pandemia, por causa do isolamento. E a gente tem experimentado o contrário. A Igreja do Senhor, na sua maioria, ela tem experimentado a união mais ainda profunda da família. Casamentos têm sido cada vez mais aprofundados no amor, no companheirismo, do que comparados aos outros. Isso é poder de Deus. O poder de Deus também é ver um nível altíssimo de infectados pelo vírus e ver que a nossa comunidade aqui, a Ágape, ela tem experimentado baixíssimos níveis se a gente comparar, se a gente agregar os nossos familiares, pessoas que talvez nem são do nosso ambiente eclesiástico aqui, nosso ambiente de igreja, mas as pessoas têm tido um nível baixíssimo de infectados. Isso é poder de Deus, é guardar. A forma também que Deus tem usado a nossa comunidade para suprir a necessidade do outro. Então a gente teve aí um número bem alto, graças a Deus, de distribuição de cesta básica. A gente tem visto também a igreja trabalhando para ajudar em outras áreas também. Aconselhamento, muita coisa. Isso é poder de Deus. Cristo nos faz experimentar essas coisas, inclusive no isolamento. Apesar disso tudo, Cristo ainda tem algo maior. Cristo tem algo mais profundo para que nós possamos experimentar. Podemos entender que no meio do isolamento, a gente vê a manifestação de Deus, a gente vê a manifestação de Jesus, o poder de Jesus, a gente pode perceber isso. Mas o que a gente também pode manifestar, perceber também, é que no meio do isolamento, Cristo já disse que Deus prefere, de uma forma íntima e pessoal, se manifestar ainda mais no momento do isolamento. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Deus vai dizer que: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto recompensará. É no secreto que Deus prefere se manifestar. É no secreto, no íntimo, é no isolamento, nas portas fechadas, que Deus prefere se manifestar, de se relacionar de forma íntima e pessoal comigo e com você. Então, antes dessa pandemia acabar, antes desse isolamento acabe, nós precisamos experimentar algo mais profundo de Deus, bem mais profundo, reconhecendo que nós já temos experimentado algo de Deus, mas Deus, nesse período de isolamento, um momento que a gente acha difícil, ainda temos a oportunidade de experimentar algo mais profundo de Deus. Então, meu querido, o isolamento pode ser que nós estamos nesse período por causa de um vírus, mas podemos usar esse isolamento para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus ainda mais, ainda mais. E é nesse isolamento, nesse ambiente isolado, que Deus prefere se manifestar, para mim e para você, de uma forma mais íntima e mais pessoal. Ponto 2, lembre-se que Jesus se faz presente em nosso isolamento. Jesus se faz presente em nosso isolamento.
Jesus se fez presente no meio dos discípulos. E o que antes era desesperança para os discípulos, agora é resposta para o futuro. O que antes era desconfiança de que tudo que tinha visto e ouvido do Mestre ficaria no passado, agora é a certeza do que viveria coisas ainda maiores. E nós podemos ter isso. Cristo está no meio do nosso isolamento. Cristo está presente no meio da nossa casa, nossos familiares, nossos encontros, mesmo que sejam familiares, mas ainda está presente, porque Jesus não escolhe situações favoráveis para manifestar seu poder. Jesus não escolhe um culto, um cultão assim, cheio, e com louvorzão, e longo. Não. Jesus se manifesta em qualquer ambiente. É por isso que temos ouvido aqui, de celebração em celebração, encontro em encontro, que Deus não precisa desse ambiente aqui para falar ao meu e seu coração. É claro que há muita alegria de estarmos juntos, e a gente sente muita falta. Cada um de nós aqui que não está ministrando louvor, quando está de frente para a igreja vazia, dá um aperto no coração e na mente fica, quando é que isso vai voltar? Mas para Deus, o ambiente que Deus prefere se manifestar é o nosso coração. É meu e o seu coração. Então, quando nós estamos voltados, com corações voltados a adorar o Senhor e a celebrar ao Senhor, isso é um ambiente para que Deus possa manifestar o seu poder. Então, nós podemos entender que Cristo se faz presente no nosso isolamento. E quando Ele se faz presente no nosso isolamento, há uma injeção de ânimo. Há uma injeção de ânimo, existiu uma injeção de ânimo nos discípulos e também nos nossos corações hoje em dia. E aí, eu queria destacar duas palavras aqui, desse texto que a gente leu, que são consequências da presença de Deus. São duas palavras, a palavra paz e a alegria. Toda vez que Jesus se faz presente em algum lugar, temos a certeza que a paz e a alegria lá está também. Jesus diz ao aparecer no meio dos discípulos, paz seja com vocês. E a palavra que ele expressa diz um significado de um estado em que se está livre de preocupações. Jesus está no meio de um isolamento, com discípulos que estão preocupados se vão morrer, por isso que estão trancados. E ele fala, paz seja com vocês. Ou seja, mesmo no ambiente hostil, Jesus declara paz no meio daqueles discípulos preocupados e ansiosos com a sua própria vida. E Jesus usa o verbo ser e não estar. Ou seja, a paz não está com vocês, a paz é. A paz seja com vocês. E aí, se a gente pode levar em conta o que o profeta Isaías, no capítulo 9 do seu livro, em sua profecia messiânica, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E no Evangelho de João, no 14:27, Jesus mesmo diz: deixo-lhes a paz lhe dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Isso comunica para mim e para você que eu e você não precisamos de situações favoráveis, de pensamentos positivos, para que o meu e o seu coração tenha paz. É a presença de Jesus. É o fato da presença de Jesus estar no meio do nosso isolamento, estar presente em nossa crise. É Ele que nos dá a paz. A paz não é ausência de luta, não é ausência de guerra. É o fato de Jesus estar presente no meio da crise. Quando eu e você temos a certeza que Cristo está presente em nosso isolamento, o nosso coração se enche de paz, porque Ele é a própria paz. Ele está presente. Ele não só dá a paz, mas Ele é a própria paz. Quando temos a presença de Cristo no meio da nossa família, no meio da crise, nós temos a certeza que temos paz pela presença de Jesus. Outra palavra também é a alegria. Os discípulos estão alegres ao ver Jesus novamente. Jesus mostra as suas marcas. Ver que o Mestre estava vivo e a alegria de ter novamente o Mestre e de que o período pós-isolamento faria mais sentido pelo fato de ter Cristo ao lado deles. A alegria que vem de Jesus, assim como a paz, também não está relacionada ao fato de ter muitas coisas, de ter dinheiro. Nesse isolamento a gente teve muitos prejuízos. Os maiores deles, se a gente puder com certeza falar de vidas, mas também financeiro, no sentido de emprego,
pessoas que são donas de empresas ou de alguma loja, de algum comércio, teve um abatimento muito grande na sua arrecadação. Nós temos, muitos de nós temos necessidade até do auxílio, muitas vezes, do governo, mas não é esse ambiente de falta financeira que vai ter uma situação positiva para que a gente seja feliz. É a alegria de Deus, é a presença de Deus que nos traz alegria, a certeza da alegria. E quando eu penso na alegria, eu penso lá em Filipenses capítulo 4, que Paulo vai falar de uma alegria que vem de Deus, é a alegria do contentamento. Paulo lá em Filipenses capítulo 4 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E a frase é muito interessante: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não é o isolamento, não são as situações difíceis, não é o fato de estarmos presos, entre aspas, dentro das nossas casas, não é o fato de nós termos que sair, que vai tirar nossa paz, nossa alegria. A nossa alegria vem de Jesus, vem da presença de Jesus. É o fato de Jesus estar presente no isolamento que nos dá alegria, que nos dá paz. Os discípulos ficaram alegres ao ver Jesus. O salmista também vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus no meio do vale da sombra da morte que dá a certeza da segurança, que dá alegria e paz para o salmista. Então, por isso, meu querido, Pai seja com vocês, se tiverem a oportunidade de cumprir a quarentena. Pai seja com vocês que tiveram que ir trabalhar. Pai seja com vocês que infelizmente perderam pessoas queridas para esse vírus. Pai seja com vocês que não perderam ninguém, mas ainda conseguiram se manter longe do vírus. Pai seja com vocês que perderam seus empregos, perderam abateram suas finanças. Paz seja com vocês, porque a paz não é a alegria, não é a falta de guerra, não é a falta de conflito. Paz é a presença de Jesus no nosso isolamento, na nossa crise, quando nós estamos com ela. Então, meu querido, é uma paz que foge, que sai de qualquer entendimento, que ultrapassa qualquer entendimento humano, porque é uma paz que vem do contentamento. Aprendi a viver contente em qualquer situação. É essa que é a paz que vem de Deus. Lembre-se que a nossa paz, a nossa alegria vem do Senhor. Terceiro, lembre-se que Jesus reafirma o nosso chamado em meio ao isolamento. Lembre-se que Jesus reafirma o nosso chamado em meio ao isolamento. Os discípulos estavam desesperançosos em relação ao futuro, desacreditados em relação ao que tinham visto. Toda crise traz para nós dúvidas que nos fazem repensar nossos propósitos. Nos fazem pensar, se a gente tem feito o que a gente tem feito certo, será que essa crise não veio para falar, e isso vem na nossa mente, será que essa crise não veio para falar que a gente está no caminho errado? Será que essa crise não veio para falar que a gente está negando alguma coisa ou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou fazendo algo certo? Ou será que faz sentido eu fazer aquilo que eu estou fazendo? A crise traz para nós, muitas vezes, a falta de chão e a falta de propósito naquilo que nós estamos fazendo. Mas Cristo, Ele é o Deus que reafirma o nosso chamado em meio à pandemia, em meio ao isolamento. Ele não precisa de situações favoráveis para fazer isso também. Ele não precisa que a gente esteja num culto missionário para fazer isso. Ele faz isso nas portas fechadas das nossas casas. Ele reafirma o nosso chamado quando estamos na presença dele. Por isso, meu querido, e isso é comum em muitos dos homens de Deus. Por exemplo, a gente vê lá em 1 Reis, capítulo 19, Elias, depois de sofrer ameaças de morte, ele se isola em uma caverna e repensa o seu propósito até que Deus se manifeste através de uma brisa suave.
No próprio capítulo 19, no próprio capítulo seguinte aqui de João, do texto que a gente está lendo no capítulo 20, no capítulo 21 de João, Pedro é reafirmado, o propósito de Pedro é reafirmado por Jesus. Se a gente lembrar, lá em Lucas 5, Pedro é chamado através da pesca, pelo Senhor, depois da pesca maravilhosa. Ali em Lucas 5, Pedro está pescando, e naquele momento Jesus manda Pedro jogar a rede e faz a pesca maravilhosa. E a partir daquele momento, não só da pesca, mas daquilo que ele tinha ouvido também durante a mensagem antes da pesca, Pedro reconhece o seu pecado, o fato de ele ser pecador diante de Jesus, e começa a seguir a Cristo. Depois da morte de Jesus, depois da crucificação de Jesus, ele fica sem esperança também. Então no capítulo 21 a gente percebe que Pedro volta a ser pescador de peixes, a não ser pescador de homens. E ali Jesus precisa recriar aquela pesca maravilhosa para chamar novamente Pedro. É naquele ambiente ali de desesperança que tem o reafirmamento do chamado, do propósito de Pedro. Por isso, meu querido, essa reafirmação do nosso chamado, do nosso propósito, que traz para a gente a certeza de que Cristo está com a gente. O texto vai dizer que Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É interessante que Jesus havia sido crucificado 3 dias antes pelos judeus. E no dia da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos que estão isolados com medo dos judeus. Medo dos judeus o matarem. E Cristo, nesse ambiente pesado, ele diz: se perdoarem os seus pecados, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Ele reafirma o chamado para a reconciliação. Cristo veio trazer reconciliação para o mundo. E quando nós experimentamos essa reconciliação de Jesus, voltamos, como diz Paulo, nós deixamos de ser inimigos de Deus. Nós somos reconciliados com Cristo. Nós agora somos os promotores também dessa reconciliação. Nós somos os anunciadores dessa reconciliação. E esse ministério da reconciliação é que nós fomos reafirmados, porque muitas vezes nós desanimamos até da fé quando estamos no meio da crise. Mas é no meio do isolamento que Deus reafirma o nosso chamado. E aí, esse efeito, esse chamado da reconciliação, essa reconciliação tem 2 efeitos. O primeiro efeito é de uma reconciliação da humanidade com Deus. A partir do momento em que experimentamos essa reconciliação com Deus e não somos inimigos de Deus, como Paulo vai dizer, temos a oportunidade de promover ou de anunciar essa reconciliação através da missão que Cristo nos deixou. Mas também tem uma outra reconciliação, essa reconciliação entre os homens. Em um mundo cada vez mais polarizado, em todos os assuntos, a igreja é quem promove a reconciliação entre as partes. É a igreja que traz um entendimento das causas, principalmente no mundo tão dividido. Nós achávamos que era só política. Aí vem futebol. Aí a gente acha que é só futebol e política. A gente vem pandemia. E a gente acha que é só isso. Mas cada assunto que aparece, o mundo tem cada vez mais polarizado. E é nesse ambiente polarizado que a igreja é o anunciadora dessa reconciliação. E Cristo está deixando à disposição a cada um que quer. Então, meu querido, esse chamado de reconciliação, essa missão de Deus tão bonita, tão linda, de vez em quando a crise nos tira a esperança desse chamado. Mas nós, no meio da pandemia, Cristo nos reafirma o nosso chamado. E já concluindo aqui, ter nosso chamado reafirmado em meio ao isolamento nos comunica que a crise não é em vão, que a tempestade não é vaga, que eu e você podemos ter a certeza que aquele que nos chama, nos capacita, nos guarda. O isolamento, a crise, ela traz para nós coisas muito, sentimentos
muito diferentes, principalmente quando são situações isoladas. A gente estava falando no pequeno grupo dessa sexta-feira, e um dos jovens, a gente estava falando sobre essa necessidade de ser renovado, de quanto esse isolamento traz para nós cargas que são difíceis assim de digerir, e quanto o refrigério e renovo de Deus, ela traz para nós características maravilhosas, porque é só Deus no meio do isolamento. E um dos jovens falou uma coisa interessante. No meio, quando a gente estava no nosso dia a dia comum, nosso antigo normal, nós lidávamos com as nossas crises saindo de casa. Então eu lidava com o meu tédio indo para o shopping, se tivesse dinheiro, indo para o açaí, saindo de casa. Nesse período de pandemia, de isolamento, as nossas crises, a gente achava que resolvia as crises, mas parece que quando a gente está nesse período de isolamento, parece que essa crise não só se agravou, mas elas voltaram, todas elas. A gente não resolveu nenhuma delas, a gente só maquiava elas. Então, se você talvez esteja nesse momento de crise, nesse momento em que você talvez não esteja sem chão, esteja sem alento, você tem pessoas que você pode falar. Tem pessoas aqui na igreja que são capacitadas dos mais diversos contextos de vida. Pessoas são mais velhas, pessoas são mais novas, pessoas casadas, pessoas solteiras, pessoas com filhos, pessoas sem filhos. Vários tipos de contextos familiares e de vida que você pode abrir sua vida. Eu me coloco à disposição também para você se abrir. Qualquer pessoa aqui da igreja, você pode se abrir. Talvez essa crise seja pesada para você demais. Talvez essa carga está pesada demais para você. Você tem pessoas que podem se abrir. Concluindo, meu querido, lembre-se que Jesus manifesta seu poder em meio ao isolamento. É no meio do isolamento que ele se relaciona de forma mais íntima e pessoal. Lembre-se que Jesus se faz presente no nosso isolamento. Isso comunica que não são as situações que têm um efeito de transformação em nossa vida, mas é Jesus presente em meio ao nosso isolamento. A nossa crise, que é a fonte de... o isolamento da nossa crise, que é a fonte de paz, alegria e contentamento em nossas vidas. Lembre-se que Jesus reafirma o nosso chamado em meio ao isolamento. Cristo não só nos chama para a reconciliação, mas também para a anunciação dela. Quando temos nosso chamado reafirmado em meio à crise, temos a certeza de que Cristo está conosco em toda e qualquer situação. Cristo, o texto vai dizer que ele sopra o Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa característica de ser o consolador, de ser aquele que capacita. Nós vamos ver lá em Atos 1:8, que Cristo capacita os discípulos para a missão. Quando tudo isso acabar e nós nós iniciarmos um novo normal, um novo mundo, não só aqui na igreja, de ambiente, mas também um novo mundo no seu trabalho, nas suas relações, nós precisamos estar capacitados. E é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita e nos dá forças para sair do lugar onde estamos. Então, meu querido, você tem a oportunidade de, nesse período de isolamento, experimentar algo mais profundo de Deus. Não deixe esse período acabar para você buscar a Deus, porque Cristo se manifesta em situações não favoráveis, em situações complicadas. Se nós vemos na Bíblia, Jesus se manifestou seu poder no meio da tempestade. Jesus manifestava seu poder no meio da fome, multiplicando pães e peixes. Jesus manifestava seu poder no meio das doenças, no meio da falta de saúde, curando coxos, cegos. Cristo não espera situações favoráveis. Esse é o momento de termos, de fato, o consolo do Senhor, a força do Senhor, experimentarmos algo com Ele, que vai nos capacitar para o momento pós-pandemia, pós-isolamento. Então eu queria orar com você nesse momento. Você na sua casa, feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, nós agradecemos porque o Senhor se faz presente em meio ao isolamento, se faz presente em meio a situações difíceis em nossas vidas,
nós nos encontramos, ó Pai, em situações inéditas, em que a gente não sabe para onde ir, não sabe, ó Pai, o que fazer. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado no meio desses crises. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado o nosso casamento, guardado, Pai, a nossa família, guardado, Senhor Deus, os seus, da sua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem capacitado a suprir aqueles necessitados, aqueles que são, ó Pai, que estão afetados, ó Pai, pela crise. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado a sua igreja. Deus, nós te agradecemos também, porque o Senhor tem reafirmado o nosso chamado. Obrigado por isso, Senhor Deus. Fica conosco esse restante de semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Nesse momento, eu queria convidar você a participar da ceia do Senhor. Você que tem os elementos em casa, já separou, já dividiu ele certinho. Nós vamos colocar uma música agora, em que você possa entender a letra dessa música. A canção da esperança. A esperança está em Cristo, como nós acabamos de ver. Não está em situações, não está em nenhum benefício, e não está em homens, está em Deus, está em Jesus. Juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Eu sou o pão da vida, da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê terá sede. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto pra juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados. Falando em lembrar de Cristo, em memória de Cristo, que nós fazemos isso. Esse ritual, essa prática aqui não tem nenhum efeito milagroso, ao ponto em que eu bebo o suco e como do pão. Não existe nenhum evento milagroso. É o momento em que nós lembramos do sacrifício de Jesus. E quando nós lembramos do sacrifício de Jesus, nós não lembramos de um homem, de um revolucionário que foi morto por causa das suas ideias. Não lembramos de um homem político que pregou alguma coisa que foi morto pelas suas ideias. Não lembramos de um general com forças militares que foi morto por causa de uma guerra e ficou naquele ambiente. Nós lembramos de um Cristo que doou sua vida em nosso favor, ao favor da sua humanidade.
Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é por isso que não é vã a nossa pregação. É por isso que nós temos alegria quando nós temos esse momento, esse ambiente aqui. É a alegria que Cristo fez por nós e que nós vamos encontrá-los na cruz, no céu. Nós vamos encontrá-lo com Ele lá no paraíso. Nesse momento eu queria orar com você. Deus, nós agradecemos, ó Pai, teu sacrifício na cruz. E agradecemos, ó Pai, que o Senhor tem dado a oportunidade de, num ambiente, ó Pai, de comunhão, nós termos essa prática de lembrarmos, ó Pai, da ceia, do sacrifício do Senhor com a sua ceia. Mas, Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse período nós estamos isolados em casas, estamos longe da comunhão, mas nós queremos entregar nosso coração a Ti, ó Pai. No momento em que nós temos o mesmo coração, como diz lá em Atos, a igreja primitiva, uma somente, um só coração. E nesse ambiente aqui, nesse momento em que nós não temos a presença dos meus irmãos, mas temos um só coração e uma só mente, de adorar ao Senhor, de celebrar, ó Pai, o Teu sacrifício na cruz, mas que o Senhor foi morto, mas não permaneceu morto. O Senhor ressuscitou. Aleluia, Senhor Deus. Nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Nesse momento, meu querido, participe da ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Deus, que o Senhor possa guardar cada coração, cada irmão, ó Pai nosso. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa estar presente, ó Pai, em nosso isolamento. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos encorajado. O Senhor tem nos fortalecido nesse ambiente tão difícil, ó Pai, e hostil para alguns, complicados, ó Pai, para muitos de nós. Obrigado por isso, obrigado por isso. Essa é a nossa oração. Amém, Deus.